Então, sejam bem-vindos aí ao workshop do OpenCV. Esse é o primeiro workshop que a gente tem aqui no grupo do Agropoli. Está sendo gravado e enviado para o YouTube e a gente vai deixar ele disponível para toda a comunidade politécnica para distribuir esse conhecimento dentro da universidade. Esse workshop foi feito também para o grupo SkyRats, feito para um grupo de drones inteligentes da Pod. E enfim, bora iniciar aí o workshop de OpenCV. Primeiramente, o que é o OpenCV? Ele é uma biblioteca open source para visão computacional. Ela tem várias aplicações dentro da agricultura aí vão ter várias e ela foi desenvolvida pela Intel nos anos 2000 e tem muito uso acadêmico, muito uso tanto na parte comercial e a gente tanto para detecção de vários tipos, como detecção de rostos, detecção de pessoas. Tanto a gente pode, sei lá, detectar uma doença em uma folha. A gente pode aí utilizar a visão computacional para fazer todos esses cálculos e fazer essas determinações. E bem, iniciando aqui a parte do grosso mesmo da programação do OpenCV, eu peço que, se alguém tiver alguma colocação, se ficou em dúvida aí alguma coisa que eu não coloquei no que seria o OpenCV, pode falar que, que eu passo aí passo a palavra. Eita, só bora, mano. Só bora? Ah, então tranquilo. É, Vamos aí para os primeiros códigos aí de OpenCV. A gente tem como fazer a instalação. É bem tranquilo. Depois se possui o Python aí no seu computador, você vai dar um pip install OpenCV Python. Você já vai conseguir importar ele como uma library e utilizar para fazer os seus códigos. Aqui, como um primeiro exemplo simples de um poder do OpenCV, você consegue abrir a sua câmera e utilizar a webcam de um vídeo. Você consegue mostrar a imagem da webcam em uma janela separada. Aqui, esse código aqui, não sei se todo mundo está conseguindo ver meu cursor aqui, mas primeiro, na linha um é importado aqui o OpenCV. Se alguém tiver alguma dificuldade com Python, pode me interromper e falar aí alguma coisa que não entendeu do código. E também importa o NumPy, que é uma biblioteca muito útil aí. Vai ter alguns cálculos aí com matrizes que vai ser utilizada ela. E primeiramente, a gente cria uma captura e utiliza uma parte do OpenCV que é a Video Capture. A gente vai lá e esse número aqui, zero, a gente está selecionando uma das câmeras. Normalmente, se você possui uma webcam e você conecta uma câmera externa, aquela outra câmera vai ter um número diferente. Por exemplo, se eu tivesse uma segunda câmera no meu computador, eu utilizaria, sei lá, o número um e ela relacionaria essa segunda câmera. Aqui eu estou utilizando o número zero porque eu estava utilizando no meu computador, aqui tem a imagenzinha, e tá passando aí o meu rosto aí e nessa captura. É, Algumas noções básicas, esse slide aqui já joga de cara um código aí que a gente precisa compreender para ter aí uma visão do OpenCV, vai ser importante para as próximas apresentações, os próximos tópicos do OpenCV. Aqui, por exemplo, eu coloco dentro de um loop para fazer a imagem. Por que colocar dentro de um loop para mostrar a webcam? Vai ser basicamente eu dizer pro OpenCV que eu quero pegar e ir tirando várias fotos. Basicamente como eu pegasse aquele negócio, vários frames, e fosse atualizando. Então eu coloco em cada vez que eu refaço esse loop aqui, é, vai ser reatualizada a webcam, então vai ser mostrado o vídeo aqui. Se eu tivesse só uma captura, dissesse, faz uma captura aí, seria basicamente tirar uma foto. Aqui eu estou colocando num loop, basicamente para ser um vídeo, para ter o frame, tudo isso. Não sei se é intuitivo isso, mas basicamente aqui tem alguns códigos, umas coisas estranhas aqui que não precisa se preocupar muito. A parte que aqui fala capture.read vai ser basicamente ir lá e chamar a parte do vídeo e falar para realmente fazer uma leitura do que tá tendo na câmera e vai ter um retorno que é sucesso e outro que é o frame. Sucesso se diz que se deu certo ou não, pegar esse dado da câmera
e o frame vai ser basicamente o que está na câmera em si. E aqui tem um if dizendo que se caso não tenha sucesso em capturar na câmera, ele vai jogar um connection error. E caso dê certo, isso aqui é como se fosse um break mesmo. Tipo, se ele mandar um connection error, ele vai parar o código e dizer, ó, deu um erro. E caso não, ele vai passar aqui. E esse cv.imshow, que é basicamente você mostrar o frame em uma janela chamada câmera. Aqui não dá pra ver direitinho, mas nessa janela aqui ela é chamada câmera e ela tá basicamente mostrando o frame. Ou seja, cada vez que esse loop vai rodar, ele vai falar, ó, mostra o frame do momento aqui nessa janela. Ou seja, vão ser tantas interações que vai mostrar o vídeo e não só tirar uma foto. E aqui, no final, vai ter basicamente um código. Para não complicar demais, isso aqui é basicamente é, um código que fala para você poder fechar a janela ao clicar aqui. Basicamente depois quando você vai fazer os códigos dá para entender direitinho toda essa parte. E para lembrar, aqui quem quiser estudar depois pelos slides do workshop, aqui tem a documentação aqui no canto. Dá para aprender bastante. Bem, passando para frente, Ô, Roberta, alguma dúvida? eu só não entendi muito bem a função desse código que você escreveu é pegar um frame a partir da câmera e reconhecer se tem alguma coisa nesse frame? Ele basicamente vai pegar a imagem, é como se fosse refazer o aplicativo da câmera que tem no PC, que pega a webcam. Tipo, você ir lá e abrir a sua webcam. É basicamente isso. É, Mas eu não entendi o que que seria, tipo, essa connection error. Tipo, se você abrir a webcam e a webcam não capturar nada? isso, caso esteja alguma falha de conexão com a webcam, ou por exemplo, eu digito aqui, eu tenho a minha webcam, que ela tá no index 0, e eu vou lá e utilizo o index 1, e eu não tenho uma segunda webcam. Então ele vai vir aqui, ele vai tentar dar um read naquilo lá, ele vai retornar o sucesso como falso. Vai dizer, pô, não existe essa câmera. Então vai vir aqui, se o sucesso for falso, ele vai jogar um connection error. Esse connection error é meio estranho porque é coisa do Python, mas é basicamente um break aqui. Ele vai basicamente sair desse loop aqui, vai acabar o código e vai falar, ó, deu errado. É basicamente isso. Deu pra entender? Tranquilo. Tá. Acho que tá tranquilo. Esse código aqui foi bastante para dar essa introdução aí no que é o OpenCV e fazer um códigozinho básico. Mas agora nos próximos slides vai ser mostrados mais funcionalidades específicas dele. Aqui é só um código para abrir a câmera, para mostrar no computador. Depois eu posso mostrar alguns códigos para vocês que foram feitos e demonstrar certinho, mostrar alguns vídeos que eu acho que vai ser interessante. Aí vai dar para relacionar bastante workshop com aplicações reais do OpenCV. Mas bem, agora eu acredito que uma maneira legal de explicar tudo isso, aqui, operações básicas, seria falar em matrizes. Pensar a imagem como uma matriz RGB, com vários pontinhos que são cores diferentes e você consegue fazer operações com elas. Por exemplo, eu consigo ter uma operação é, a, com AND, OR, SHOR e NOT. Aqui embaixo tem uma imagem. Pensa isso aqui como uma matriz. Tudo que está preto é zero e tudo que está branco é um. Aí eu pego e faço essa operação de bitwise AND e jogo a primeira imagem, que é essa aqui, e jogo a segunda. Ou seja, só no que as duas tiverem valores diferentes de zero, vamos dizer assim, que elas vai gerar uma outra imagem que vai ter basicamente essa aqui em cima dessa outra aqui. Isso aqui pode ser chamado de máscara. Ela vai ser utilizada para retirar pedaços dessa imagem.
Eu não sei se é bem intuitivo isso, mas você consegue utilizar outras operações, que são essas aqui, AND, OR, SHOR, NOT. Você consegue utilizar para fazer essas operações dentro da imagem. Não sei se fica alguma dúvida. Eu acredito que eu não expliquei de uma maneira muito interativa. Ah, pra mim fez bastante sentido. Fez sentido? O que Core faz? No caso, ele, tipo, somaria? É, é, é um ou outro. Tipo, aqui se eu fizesse essa imagem aqui e essa aqui, eu acredito que o resultado seria a própria imagem, tipo, porque essa aqui já está completa e essa aqui tem esse pedacinho aqui é, que tá preenchido só. Então ela pegaria ou é esse ou esse. Então, como essa aqui já está tudo preenchido, então vai gerar essa imagem aqui. Aham, entendi. O Note, eu acredito que daí seria o contrário, ia tirar essa, esse círculo aqui e ia ficar só o restante, ia ficar um círculo aqui, o cara ia ficar só aqui o corpo e a parte de trás. Aqui, lembrando que tem, no material de estudo tem toda a parte a documentação, para quem quiser ver outras funcionalidades, o que pode fazer. Peraí, o Shore. Mano, é a mesma coisa que a gente tá aprendendo em sistemas digitais. É, é basicamente essas operações, cara. Tipo, as mesmas operações da computação vai ser válido pro OpenCV. Faz sentido? É, pra Faz, mim mano. faz. Eu creio que faz. É, é basicamente isso. Mais alguma dúvida? Eu fiquei um pouquinho ainda meio confuso com relação ao que você disse da matriz. No caso daquela primeira imagem ali, Uhum. acho que tem só o círculo branco, tudo que é preto é zero e o círculo branco é um. Isso. E aí, no caso, o que que ela faz para colocar esse recorte desse cara careca aí, né? Uma explicação, acredito que mais intuitiva. Ela vai pegar, por exemplo, ele está usando aqui o Bitwise End. Ela está falando que ela pega a imagem e olha para aquela matriz e fala: tudo que naquela matriz tiver colorido, vamos dizer assim, que não tiver zero, tiver alguma coisa diferente de zero, por exemplo, vai comparar com essa aqui do cara e vai basicamente fazer um recorte. Ela vai pegar e jogar essa aqui em cima e falar: tudo que é end, tudo que. Os dois, tipo, é como se fosse. Isso aqui, a imagem é como se fosse toda ela tá colorida, vamos dizer assim. Toda ela é um. Uhum. E aqui só tem essa partezinha em um. Então ela vai pegar e fazer um end. Se no funcionamento mesmo vai ser, acredito que um pouco diferente, porque isso aqui é RGB, essa parada assim. Mas Mas então, na imagem do homem, ele não reconhece a camisa dele como zero. é, que aqui não é preto, não é um zero mesmo. Eu É, acredito que é. um, não é tipo ausência de cor, é uma cor preta. Isso. É que é basicamente a ausência mesmo. Eu acredito que se olhar na documentação ele vai explicar bem, bem melhor do que isso como que é o funcionamento aí das operações. Mas bem, a parte tendo uma utilização aqui com, vamos dizer assim, uma relação com operações básicas, tem a parte da detecção de cores com máscaras. Aqui que vai ser mostrado uma pequena, um programa aí para detectar cores utilizando o OpenCV. Aqui, primeiro, antes de tudo, a gente tem os termos HSV e BGR. É, são duas, vamos dizer assim, sistemas de cores diferentes. A gente, quando vai fazer a detecção de cores usando o OpenCV, a gente não vai utilizar o RGB. Aqui tem o BGR, que é meio que um padrão aí para as imagens. É a mesma coisa que RGB, só que por algum motivo aí alguém fez ao contrário do RGB e segue a vida. E a gente tem esse HSV, que é um novo sistema de cores,
utiliza aí outros dados a não ser o vermelho, o verde e o azul, que ele dá mais uma noção de ranges de cores. Por exemplo, você consegue determinar intervalos próximos entre as cores. Eu não sei o quão intuitivo eu posso ser falando isso, mas se olhar aqui na imagem, você consegue, vamos dizer assim, navegar dentro de todo esse range de cores aqui e dizer, olha, quando o número aí de saturação é tal, se eu aumentar ele, eu vou obter outra cor e ela vai estar mais ou menos do lado, entende? Fosse RGB, ela meio que ia, sei lá, teleportar aqui dentro. Ou seja, é por isso que é melhor ser uma. Então isso basicamente só aumenta o gama, a gama de cores que dá pra ter. É, não, ela basicamente faz com que você tenha uma relação sequencial entre as cores. É como se fosse uma sequência. Você aumenta o número, você consegue ter uma. Você consegue pegar aqui uma track bar, como essa aqui do lado. Você consegue aumentar o mínimo, sei lá, da saturação. Você consegue ir retirando cores de maneira linear, vamos dizer assim. Hum. Se fosse RGB, ia dar uma confusão, provavelmente. Dá pra fazer isso também, dá pra fazer com RGB, eu acredito. Mas com HSV, que foi um dos projetos aí que a gente fez na Sky, a gente utilizou o HSV, principalmente para a parte da calibração aqui que a gente fazia. É, a gente utilizou a escala HSV para determinar algumas cores aí. Que para conseguir colocar uma track bar aqui do lado. Que a gente conseguia movimentar ela e ir determinando realmente as cores que a gente queria detectar. Faz sentido? Deu pra entender um pouquinho melhor, sim. Deu a entender? Ah, tranquilo. Ah, acho que eu compreendo. Tipo, o RGB ele é mais discretizado, então, coisa do gênero. Ele tem uma menor relação de uma cor com a outra, vamos dizer assim. O HSV é meio que tem um espaço que você consegue meio que ir caminhando dentro dele. Você consegue ter uma relação mais certa de uma cor com a outra. Quando você aumenta uma coisa, é mais previsível, vamos dizer assim. Você consegue deixar numa track bar assim e ir movimentando ela e detectando coisas diferentes. Ele é safe. Mas então, tranquilo. Eu vou passar aqui para outras funcionalidades aí na parte ah, do HSV, RGB. E aqui tem a parte de conversão de cores. Você consegue mudar as escalas de cores de um frame. Por exemplo, esse frame aqui é como se fosse a imagem da minha webcam. E aqui eu estou fazendo, basicamente eu estou falando para ele converta a cor, aqui convert color. Estou mandando aqui o meu frame com o primeiro parâmetro e depois cv.color underline bgr to hsv. Ou seja, eu estou transformando bgr para hsv. Primeiramente, esse frame aqui, eu já tinha falado no slide anterior, mas eles utilizam BGR por algum motivo. Por exemplo, quando for pegar a imagem da webcam do computador, vai ser pego a imagem em BGR e não RGB. Então vai ter primeiro o blue, depois o green, depois o red. Por isso que aqui está sendo transformado de BGR para HSV. Mas é basicamente a mesma coisa, é só a sequência dos números que é diferente. Esse aqui ele vai transformar para essa nova escala. Mas que outra escala que tem? Tem a escala que é preto e branco, por exemplo. Você pode transformar aí para a escala gray, que vai ficar tudo cinza. É, tem outras escalas também aí que dá para pesquisar. Aqui, se vir na documentação, você consegue ver aí outros espaços de cores e outras relações que você consegue transformar aqui e utilizar. Para determinadas aplicações vai ser mais útil alguma escala diferente, como aqui para detecção de cores. A gente está utilizando a escala HSV. E
em comprovação a parte do HSV ser melhor do que. Eu acredito que agora vai dar para dar uma compreendida melhor no porquê disso. Aqui a gente vai criar basicamente dois arrays aqui, que vai ser primeiro um para o valor menor e o valor maior. Isso aqui eu estou querendo dizer que vai ter uma saturação mínima, ou os valores aqui dos três do HSV, cada um vai ter o seu valor mínimo e o valor máximo. E aqui eu vou basicamente pegar a matriz que tem toda a imagem, não em escala BGR, mas em escala HSV, e eu vou lá e digo pro NumPy, que é aquela biblioteca que eu falei que era importante aqui nesse slide, NumPy vai ser útil, confie. Eu vou aqui e basicamente digo para pegar e deixar num range aqui dentro. Eu digo para ele pegar toda aquela imagem aqui dentro do OpenCV e digo para ele colocar num lower, num mínimo e num upper. Eu pego toda aquela imagem e digo que só vai ficar as cores que sejam entre esse intervalo do mínimo e do máximo pro H, pro S e pro V. Agora a parte interessante é que se isso fosse feito com RGB seria bem mais complicado, por isso tá sendo utilizado o HSV. Tem uma relação sequencial entre as cores. Você consegue colocar um mínimo e um máximo e você consegue ter uma ideia do que vai acontecer lá. O RGB vai ser meio, sei lá, vai ser estranho. É melhor você utilizar o HSV, que ele vai ter essa relação sequencial que você consegue navegar aqui dentro dos valores H, S e V. E colocando aqui na máscara, no range, eu digo para ela que só os valores acima daquele mínimo e menores do que aquele máximo, eles vão ficar dentro da máscara. A máscara vai ser, vamos dizer assim, isso aqui, uma matriz de zeros e uns, dizendo quais os pontos daquela imagem que vão ficar, que estão. Tudo que for dentro daquele intervalo vai ficar com 1, vai ficar branco. Tudo que não tiver dentro daquele intervalo vai ficar preto. Então eu consigo ir lá no final, eu retorno essa matriz aqui. Esse numpy.array aqui, ele está basicamente arrumando array para que o OpenCV compreenda tudo que vai ser colocado aqui dentro. Ele utiliza um tipo diferente de array, você não consegue mandar isso aqui para ele. É mais uma questão técnica aí, um, um negócio do OpenCV, do jeito que ele foi feito. E gerando essa máscara, que é basicamente uma matriz de zeros e uns, com 1 para todos aqueles valores que tiverem acima do mínimo e menores que o máximo, e com 0 para todos os valores que tiverem fora disso, você consegue ir lá e mandar para o OpenCV e mandar aquela operação lá de end. Você manda o frame aqui está sendo mandado duas vezes. Aqui dá para olhar melhor a documentação. Você provavelmente pode enviar outras coisas aqui e conseguir mandar, por exemplo, algum outro frame, alguma outra imagem, você consegue fazer o end junto também. E aí você joga a máscara aqui, que vai ser basicamente, por exemplo, aqui eu tava com aí um pente pro cabelo, uma escova, que ela era azul. Eu fui lá e coloquei o HSV mínimo para um valor e o HSV máximo para outro. E eu fui lá e apliquei isso para minha imagem. Esses valores mínimos e máximos eram para cor azul, ou seja, ele vai chegar aqui na imagem e vai deixar só com uns, vai fazer uma matriz assim, só com uns nos pontos onde a imagem é realmente azul. Ou seja, quando eu pegar e colocar a máscara aqui, ela vai pegar aquele frame, vai comparar com end e vai basicamente deixar somente as partes da imagem onde ela realmente é azul. Não sei se
Faz sentido? Tá tudo tranquilo? É bastante informação? Tô tranquilo. Tá tranquilo? Suave. Tá suave? É, tá dando realmente de compreender que todo esse esquema aqui de usar o end, gerar aquela matriz com zeros e uns somente para os valores que estão dentro desse range aqui, e depois fazer uma comparação com o frame final, que é a imagem que você quer, e ele vai deixar somente as cores dentro daquele intervalo. Então, acredito que tá tranquilo. Vou passar aqui pro próximo assunto, que são aí operações morfológicas, que são coisas que você vai mudar a estrutura aqui da imagem. Como, por exemplo, essa função aqui de dilatar, que eu peguei e dilatei os pixels aqui no canto. Bem, aqui temos algumas apresentações de dilatação e erosão. Aqui a parte de dilatar, para ficar mais tranquilo, foram utilizadas essas imagens em preto e branco. Mas quando você for aí utilizar uma imagem da vida real, você consegue ter uns outros efeitos interessantes. Como, por exemplo, você ir lá e você utilizou uma máscara de cores, e vai ter um monte de ruído. É como se fosse aquelas televisões analógicas, que tinha um monte, tipo um chiado ali. Aqui, chamando aí de ruído, você consegue dilatar os pixels que não são pretos aqui, você consegue preencher objetos. Tipo, eu fiz uma detecção, matei um monte de buraco ali dentro, uns negócios estranhos. Aí eu vou lá e dilato os pixels que não são pretos, e eu consigo preencher toda aquela parte de dentro da imagem. E tem também a erosão, que é o processo contrário aí. E você consegue criar. Aqui do lado tem o Erode Kernel. Isso aqui é basicamente para dizer o tamanho, vamos dizer assim, disso aqui. E vai usar aquela biblioteca NumPy para você para você criar um array que seja compreensível aí pelo OpenCV. E se você olhar aqui, vai ser np-once, ele vai criar uma matriz 5x5 só com 1. Isso aqui você consegue jogar aqui dentro como um kernel, que vai ser o tamanho da sua erosão e o quanto que você vai dilatar. Você consegue jogar aqui dentro. Faz sentido? Não sei se tem alguma dúvida. Eu acredito que esse é um pouquinho mais tranquilo de entender. No caso, quando você chama essa função erode, você envia a matriz preenchida só com uns, e como é que isso, no caso, vai erodir alguma coisa? Cara, aí é coisa com o OpenCV, mano. Eu não sei como ocorre o processo dentro, qual que são aí os cálculos matemáticos que eles fazem, mas se vir aqui na documentação, ele provavelmente vai ter a operação, aqui ó. Ele vai pegar e dizer basicamente como que faz Nossa. a operação para fazer erosão. E aqui ele mostra o código também, até aproveitando para mostrar aí como funcionam as documentações. Tem tem pro Java também, aí quem curte Java. Tem o Python, que é o que a gente tá usando aí no workshop. E tem aqui o C++ também. E ele vai mostrar aqui todas as informações que você precisa, explicações, vai dar exemplos. Por exemplo, aqui como está sendo dilatado aqui esse gato. Aqui assim. E vai ter bastante informação, assim, como que é o processo realmente de você a fazer a dilatação e a erosão. Normalmente a gente vai. No, Opa. no código próprio que você passou ali no slide, então, jogando essa imagem desse J junto com essa matriz, basicamente o que ela retorna, essa função seria esse J mais magrinho. Isso, com erosão. Exatamente. Como é que a imagem é armazenada, tipo, para um código do Python? Tipo, que tipo de variável guarda essa imagem, entendeu? Hum, cara, é basicamente um array, mano. Eu não tenho aqui, mas se por exemplo você printar ela,
Normalmente vai vir um array, se for o frame aqui. Se eu não me engano, vai vir um array BGR. É tipo RGB invertido, só que com um número Mas estranho. com todos os pixels dessa imagem, essa Isso, matriz? isso. Puta merda. É bem pesado quando você vai fazer pixel por pixel. Aham. Não, pode ser que tenha alguma variação aí, mas normalmente depois a gente pode printar aí algumas imagens, aí dá pra ver certinho como funciona. Beleza. E é basicamente isso. Eu acho que essa parte de dilatação e erosão é bem tranquila assim pra compreender. É só esse kernel aqui que sei lá aí o que o OpenCV faz, mano, com ele, mas ele determina basicamente o tamanho aí de como que ele vai dilatar, como que ele vai erodir. Bem, passando aqui para uma parte que eu não manjo muito, porque eu nunca fiz nenhum projeto utilizando nem. Quer dizer, o Blur eu já usei, mas o Kenny eu nunca usei. É, a parte do Blur, ele basicamente vai borrar a imagem, ele vai fazer aí algum cálculo e vai pegar os pixels e dar essa borrada. E também tem o Kenny, que ele vem aqui e vai basicamente detectar contornos. Eu acredito que é bem interessante, eu vou aproveitar e vou abrir aqui a documentação do Kenny. Ele vai mostrar aqui bastante operações matemáticas, como que ele faz para detectar todos esses contornos. Ele vai explicar aqui como é que ele faz, todos os cálculos matemáticos, o que que ele, como é que ele realmente se utiliza de tudo isso. É, então, tipo, para quem tem curiosidade de saber matematicamente como isso funciona, quais as operações que o OpenCV faz, então a documentação vai tá lá disponível. Vai falar aqui, pô, tem uma tangente, mano, que o cara tá utilizando. É, é bem insano. E vai ter também os exemplos aí que eles utilizam para demonstrar na documentação como é feito o Kenny. Esse aqui para peraí, opa, esse Kenny, ele é bem útil, porque quando você detecta o contorno, até um spoiler aí dos próximos slides, você consegue fazer outros tipos de detecções. Às vezes você não consegue fazer uma detecção numa imagem cheia de pixel de tudo que é cor, mas você consegue, se você determinar uma borda aqui nessa imagem, pô, isso aqui eu faço uma borda em volta do cachorro, e daí eu jogo numa outra coisa de detecção que vai olhar para aquela borda e não para todos esses pixels aqui, essa coisa complexa. Vai olhar para um negócio assim e vai falar, pô, isso aqui é um cachorro, por exemplo. Às vezes isso aqui é bastante útil para outras aplicações. E alguma dúvida aí de Blur e Kenny? É o que tá tranquilo, mano. Tá tranquilo, Tá mano. tranquilo. Esse aí é safe, realmente. Gostaria de saber explicar mais aí como que funciona o Kenny. Deve ser bem interessante como é a matemática por trás disso. E. Até eu vou aproveitar aqui e falar sobre o ImageReach, que é basicamente ImageReach. Você consegue pegar aí da sua pasta que você está rodando seu programa e lá você consegue pegar uma imagem. E aqui tem esse outro valor aqui, zero, que eu não faço ideia o que faz. Tem que olhar na documentação para ver certinho que parâmetros você pode passar aqui. E aí você consegue pegar uma imagem e ao invés de você abrir o webcam, né? Aí você consegue, por exemplo, se a gente tiver uma testagem com várias folhas de alguma cultura, por exemplo, aqui no AgroPoly, a gente pode ir lá e importar ela para dentro do OpenCV fazendo desse jeito aqui. E diferentemente do outro que a gente tinha visto, aqui da dilatar e a erosão, ele não tem um kernel, o Blur, ele só tem um número aqui, por exemplo. E aqui tem até um can't be zero, que ele realmente não pode ser zero. Eu acredito que dá um erro se for zero. Ah não, peraí. É basicamente praticamente um kernel aqui no Blur. É, é a mesma coisa. É basicamente um kernel aqui que ele foi passado.
Acredito que eu falei errado aqui. Ele não é só o tamanho, não. Interessante desse kernel. Você pode dilatar e erodir meio que em retângulos e não em quadrados aqui. Não precisa ser necessariamente 5x5. Aí você consegue fazer uns efeitos diferentes, né? Passando para frente, tem a parte de drawing, que é uma parte bem intuitiva, que é basicamente você pegar a sua imagem e desenhar dentro dela. Você consegue desenhar linhas, você consegue desenhar retângulos, você consegue desenhar círculos e aqui tem todos os valores aí que precisa para você conseguir criar uma linha, por exemplo. Você passa a imagem que você quer criar a linha, o ponto de onde que ela começa, onde que ela termina, a cor dela e a grossura. É basicamente isso, vai passar. Aqui pro retângulo é praticamente aí a mesma coisa. Se eu não me engano, pro retângulo vai ser um ponto superior esquerdo e o inferior direito. Aí ele vai criar o retângulo, vai ter o círculo que vai pedir o raio e outras situações. Isso aqui é bem útil, por exemplo, quando você está detectando alguma coisa com a câmera aí em tempo real, você vai lá e desenha uma coisinha em cima para dizer, ó, detectou alguma coisa ali. E para quem aí quer desenhar outras coisas em cima da imagem, dentro da documentação vai ter mais outras formas, vai ter é, vai ter muita coisa, se não me engano dá pra, por exemplo aqui polígono, elipse, você consegue fazer outros tipos é, de formas. E passando pra frente, eu acredito que esse aí é bem tranquilo. Alguém tem alguma dúvida nessa parte do slide? Eu acredito que tá safe. Tranquilo. Opa. Então beleza. Vou passar aqui pra frente. Também tem bem similar a parte do put text, que é basicamente se ir lá e colocar um texto. Vai ter bastante. Esses aqui tem tipo o tipo da linha, espelhar o texto. Esse de espelhar o texto você consegue fazer ele meio que invertido, como se estivesse no espelho, ele vai estar de cabeça para baixo aqui. Eu não sei para que isso seria útil, mas tem essa funcionalidade também aí, se algum dia precisar. E vão ter outros parâmetros aqui. Tem a parte do org, que esse aqui eu deveria pesquisar para ver o que ele significa realmente. Mas você consegue aí passar vários parâmetros. Você consegue determinar e colocar uma, um texto dentro da sua imagem. Pode ser realmente útil. Aí, por exemplo, tem uma câmera que está contabilizando quantas pessoas tem numa rua. Aí você coloca um texto lá que diz o número de pessoas. Tipo, tem uma lá, mostra o número um. É uma utilização aí bem simples e que pode ser útil aí na, no dia a dia de programação. Passando para frente, tem os para encontrar contornos, que isso aqui deve ter depois eu vou abrir a documentação para ver a utilização matemática, como que é feito matematicamente isso. Aqui ele vai realmente determinar o contorno de objetos. Aqui, como pode ver, como é um cálculo, ele vai determinar umas coisas estranhas aqui também. Então, normalmente, você vai fazer aqui foi deixado um pré-processing. Você basicamente, por exemplo, para achar contornos, eu acredito que é parecido com o Kenny. Você você vai lá e dá uma tratada na imagem para que ela fique um pouco mais nítido onde estão realmente os contornos dessa imagem. Você consegue é, detectar com mais clareza o que é um contorno ou não, aqui olhando isso aqui. E aqui tem dentro do slide alguns outros valores. Dá para testar cada um deles. Aqui não, a gente não tem tempo para mostrar todos eles, mas você consegue basicamente utilizar coisas específicas que o OpenCV tem, ferramentas,
e ir testando cada uma delas, entender o que cada uma faz, e para uma determinada aplicação você consegue utilizar a mais adequada. E aqui tem um exemplo de contorno, por exemplo, aqui, que ele utilizou para achar o contorno. Eu vou abrir aqui a documentação desse contornos e ele vai basicamente falar. Eu acho que se entrar aqui, por exemplo, por aproximação, eu acho que vai ter que ser procurado em outro lugar. A parte do coisa matemática deve estar em algum lugar por aqui, mas ele vai explicar quais são os cálculos para encontrar esses contornos aqui. Tem, tem alguma dúvida aí em relação a esses contornos? Está tudo tranquilo, né? É, tô tranquilo, mano. Sim. Safe. Mano, é a parte mais complicadinha, eu acredito. Dá pra. Depois dá pra gente testar é, melhor esses valores aqui posteriormente. Passando pra frente, também tem a parte da aproximação do contorno. Aqui é um cálculo. Eu nunca fiz um programa com essa aproximação de contorno, mas ela parece ser muito útil. Por exemplo, aqui você tem uma imagem e você consegue passar alguns parâmetros e o contorno certo seria exatamente bem na borda disso aqui. Mas às vezes, em aplicações na vida real, as coisas não são exatamente bem quadradinhas ou um círculo perfeito. Então, vai ter alguma reentrância, tanto da própria câmera vai ter alguma coisa diferente. Então, se você quer executar, por exemplo, um quadrado e ele com a câmera ele fica todo cheio de umas, como se diz, cheio de. Ele não fica perfeitinho, fica todo meio amassado, vamos dizer assim, numa imagem real. Então você consegue fazer uma. Depois que você acha um contorno aí, você consegue ter uma aproximação dele. Você consegue, por exemplo, aqui passar um parâmetro utilizando esses valores aqui, um epsilon, que é a distância máxima do contorno até o contorno aproximado. Utiliza esse cálculo aqui. Esse aqui dá pra até estudar certinho qual o funcionamento, por que utiliza esse cálculo aqui. Uma hora que a gente for utilizar bem esse contour approximation, aí a gente consegue determinar certinho porque como é calculado esse epsilon. E é basicamente isso. Por exemplo, num valor de 10% aqui, eu tenho essa imagem que deveria o contorno ser exatamente aqui nessas bordinhas. Você consegue formar um quadrado com ele. E caso seja 1%, ele vai ficar assim, quase na bordinha, mas vai ficar aqui um pouquinho mais para lá porque ele deu uma aproximada. Isso aqui pode ser útil realmente para aplicações aí da vida real que são utilizadas. Aqui tem a documentação. Deixa eu ver se tem alguma significação matemática aqui. Ele vai ter. Ele vai ter várias outras, como se diz, parâmetros, como recomendações que ele vai ter, tudo certinho, como fazer. Você consegue ter outras utilidades também. Por isso que é, aprender a ler a documentação e, e aplicar ela nos projetos é bem importante. Aqui. Tem alguma dúvida em relação aí à aproximação de contorno? É por cor, mano, que eles aproximam uma Hum, mudança brusca de cor, sabe? eu acredito que sim, acredito que sim. Aqui eles utilizam esse. Você pode ver que aqui nesse aqui seria realmente por uma mudança brusca de cor. Esse também, esse desse contorno. Esse aqui também.
consegue determinar basicamente como se diz, uma linha aqui, uma fronteira entre uma coisa e outra. Uhum, entendi. Mas bem, aqui tem também essa outra funcionalidade que é o Bound Rect, que ele vai basicamente desenhar aí quadrados, círculos em volta dos contornos. Isso aqui pode ser útil, como por exemplo, eu detectei o rosto de uma pessoa e eu vou lá e vou desenhar um quadrado em torno do contorno. Aqui se lê melhor aqui a documentação, ele vai estar aí dizendo como que funciona certinho, qual outras utilizações, explicações aqui dentro da documentação. Aqui, por exemplo, utilize o Kenny, que foi explicado anteriormente, e aí você consegue ter esse resultado aqui. Por exemplo, né, nessa imagem que ele fez a detecção. Ele tratou primeiro para depois você conseguir jogar nele e desenhar todas as detecções que você teve. Aqui que ele utilizou para detectar esses balões aqui. E parece que até detectou umas montanhas ali. Detectou aqui um quadrado em volta. Faz sentido? Tá tudo certo? Pá, Certinho, mano. certinho. Faz sim. Passando para frente aqui, a gente tem aí as User Interface. A gente tem aí como criar trackbars. Isso aqui é bem útil quando você for testar e para fazer, por exemplo, a calibração de cores, como eu tinha falado do HSV. Depois eu posso mostrar um código da Skyrats para calibração de cores, que ele está público aí no GitHub. E aqui, por exemplo, eu dou um nome para trackbar, aqui HMIN, como do HSV lá que eu estava falando. Aqui você determina a janela que você quer criar essa trackbar, por exemplo, parâmetros, o valor mínimo, o valor máximo e essa função nothing, que eu já pesquisei bastante e não entendi qual o motivo de ter que ter um callback aqui, um parâmetro, é, esse parâmetro aqui que não faz nada, ele só vai lá e fala para uma função que é nada e passa. Eu pesquisei para saber qual o motivo e se tirar isso aqui dá erro. Então é até um desafio aí para saber qual o funcionamento disso. Mas eu acredito que também dá para você, como tem esse callback aqui, você consegue ter, assim que você mudar o valor aqui, provavelmente você consiga ter algum efeito aí no seu programa. Provavelmente é isso, então dá pra, dá pra verificar o que essa função aqui que é repassada faz. Aí você consegue também setar a trackbar aí com algum valor. Aqui primeiro você diz qual o nome da trackbar que você quer setar o valor, qual a janela dele que você tá, a janela do nome da sua trackbar. E aqui o valor que você quer setar, isso aqui nada muito complicado. E você também pode pegar o valor da trackbar, aqui intuitivamente igual a esse outro, vai dizer o nome da trackbar e qual a janela que ela tá e já era. Para não enrolar demais aí nessa parte de interface gráfica aí pro usuário, na documentação aqui tem a documentação dessa trackbar especificamente, e aqui tem a documentação para botões, checkbox, você consegue fazer bastante coisa aí, é bom para testar, e é interessante, você consegue fazer alguns programinhas legais aí. É bem interessante. Você tem Roberta, alguma dúvida? como é que você faz para relacionar, tipo, desliza... Como é que você, tipo, associa uma track bar a uma característica? Por exemplo, quanto mais eu deslizar uma track bar para direita, eu quero que aumente o blur de uma imagem. Por exemplo, Uhum. que nem aplicativo de edição de vídeo. Edição de vídeo não, edição de foto. Você tem várias track bars que você consegue ajustar a luminosidade, blur, todas essas coisas. Como é que você relaciona uma track bar com isso? Eu vou dar um exemplo aqui que a gente até mostrou nos slides, que é, por exemplo, aqui, peraí, aqui no HSV BGR aqui, voltando lá no início.
Eu tenho aqui esse valor para lower e esse valor para upper, e eu tenho todos esses valores aqui. A gente fez isso na Sky, por exemplo. Tem aqui essas track bars. E o que eu faço, basicamente, é que nesse loop aqui, do while true, eu vou em cada interação, é quase igual aquele negócio lá de pegar vários frames e fazer o vídeo da webcam. Tipo, tirar várias fotos seguidas e em cada frame vai mostrando aqui. É, eu vou aqui e eu pego lá o meu, peraí, eu dou um get na posição da trackbar. Por exemplo, aqui a posição da trackbar vai retornar 75. Ele vai retornar aqui e eu vou colocar como o tamanho da erosão aqui, eu vou colocar como 75. Aqui, por exemplo, vai ter a erosão, aqui vai ter o kernel. Eu posso fazer dentro daquele loop, toda vez que eu tiver uma interação dentro dele, ele vai basicamente recriar o kernel e vai mudar o quanto de dilatação que eu vou ter aqui. Então, pegando aí em cada interação o valor daquela track bar lá. Então, eu consigo, por exemplo, ter uma track bar com a minha webcam. Aí ela vai estar basicamente a cada frame meio que gerando é, pe- a- cada pegando frames da webcam e jogando ali para a janela da câmera que foi criada. E a cada interação eu vou lá, pego a posição da minha trackbar, que eu posso mudar aqui com o mouse, e eu vou lá e utilizo, recrio o tamanho da minha erosão e eu consigo ir lá, aplicar aquele frame específico e gerar novamente naquele frame a imagem, só que com a erosão. Então basicamente seria tipo, tem uma função que retorna a posição, o valor da posição do track bar, e você pega esse valor, seja inteiro, seja um double, e joga na função do blur, por exemplo. Isso. Uma parada interessante até que você mencionou. Não pode ser um double por questões aqui do kernel. Eu não Não consigo faz criar. sentido uma matriz Exato. double. Eu não consigo criar uma matriz 5.5 por 5.5. É meio estranho. É. Mas é só por causa disso, acredito. Talvez algum dia alguém dê um jeito aí, mano, sei lá. Mas é basicamente isso aqui de track bars. Quem quiser aí estudar botões, checkbox, aí tá também na documentação. Mais alguma dúvida? Acredito que tá aí tranquilo. Vou passar aqui pra frente para uma outra função aí, que é o threshold, que é basicamente binarização de imagens. Eu mexi um pouco com isso aí já, que eu basicamente consigo binarizar imagens. Isso aqui, eu tô falando bem vago aqui, mas é bom saber que isso aqui existe, porque é bem útil. Você consegue, com a binarização de imagens, até conseguir determinar, por exemplo, ahn, eu tô apontando a minha câmera pro sol, pra lua, quer dizer, pro sol fica complicado, é muita luminosidade. Tô mandando pra lua, tá tudo preto em volta ali, que tá o céu, e a lua tá ali brilhante, vamos dizer assim. Aí eu vou lá e binarizo essa imagem, ela faz um cálculo aí, que se olhar na documentação ele vai fazer, e vai ficar só tudo escuro o céu e vai ficar tudo branco a lua. Então, aí você com essa binarização, como eu falei lá, é uma matriz que é só zeros e uns ali, vamos dizer assim, ela é bem interessante para você conseguir aplicar ela em outras imagens, conseguir fazer outras aplicações. Não sei se faz sentido o que eu expliquei, do porquê que essa binarização das imagens é importante. Aqui esse exemplo aqui tem tanta cor que é uma pessoa que fica até difícil de visualizar a real utilização dele. Faz sentido? Pra mim, sim, né? Ah, então tranquilo.
É, eu acho que esse exemplo aí do céu e da lua é legal de entender porque são, vamos dizer assim, o céu e a lua ali já estão meio que preto no branco, então para binarizar é mais tranquilo. Quando são cores muito próximas, às vezes que eu testei essa, esse recurso aí do OpenCV foi mais complicadinho. Aí, aplicações, a gente já está aí no finalzinho do workshop. E para deixar aí uma provocação, tem para detecção de rostos, aqui eu coloquei aqui o cara aí para detectar o rosto dele, mano. E aqui tem um código, quem quiser ir rodar ele depois no computador eu posso disponibilizar. E aqui também uma provocação aí para agricultura. Já imaginou se a gente conseguisse? Essa aqui é a greening, é uma doença aí da laranja que causa bastante prejuízo aí pros produtores. E quem sabe a gente consegue fazer, por exemplo, uma detecção aí das cores da, com a folha da laranja com o OpenCV aí, detectar se ela está doente ou não. É uma das utilidades aí. E é assim, a gente termina aí o workshop. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma colocação? Cara, achei bem interessante. Eu nunca tinha visto nada a respeito dessa coisa de visão computacional. Achei bem interessante o workshop. É uma, você diz, é um primeiro passo aí para iniciar essa parte de visão computacional. Claro que isso aí No é caso, o que só você diz com visão computacional seria tudo que você consegue enxergar, ver no computador, certo? isso, dar olhos pro PC, mano. É, Conseguir exato. ver. É interessante. Ah, bem Mano. bacana. É bastante superficial, vamos dizer assim, parece bastante coisa, mas é bastante superficial da visão computacional. Eu não sou especialista aí de visão computacional, estou repassando aí meu conhecimento que eu tive no semestre passado nessa No questão. caso, quando você falou aquele negócio da greening, da doença da laranja, tipo, você disse, hipoteticamente, se a gente desenvolvesse um código, implementasse ele, por exemplo, no computadorzinho lá e tirasse uma foto de uma laranja. E essa foto ela fosse enviada para o programa e o programa devolveria se a planta tá laranja ou não. E se ela tivesse doente ou Se a não, planta né? tá laranja, se a planta tá doente. Isso, Opa, exatamente. bacana, bem Seria bacana. legal. Mas É, daí você não acha que, por exemplo, eu acho que, por exemplo, se a folha tá dessa cor, a gente diz que pode ser um caso de greening, uma doença que dá na laranja. isso. Mas você não acha que, por exemplo, a gente teria que colher muitos e muitos e muito dado. Nesse caso, meio que o computador reconhecer, aí entraria, por exemplo, um pouquinho de inteligência artificial que poderia se misturar com isso para o computador ele ter uma eficácia melhor em reconhecer isso. Poderia também. Provavelmente Tô para longe de saber de inteligência artificial, mas caso vocês saibam, acho que é uma ideia legal. É interessante. Dá pra gente, sei lá, tratar, ajudar na detecção usando o OpenCV. Vai lá e dá uma tratada, sei lá, mano. Não vai ser o caso, mas sei lá, mano, dá um blur aí na folha, faz alguma coisa e depois joga na inteligência artificial pra detecção, por exemplo. Bacana, beleza. Eu achei que é interessante. Ninguém mais tem alguma colocação? Não, só falar que eu achei do caralho também. Pô, Bem legal essas aplicações. pô, mano, muito interessante. É, Mas então, aqui eu vou finalizando o workshop e aí ele tá gravado, vai ser disponibilizado aí no YouTube e aí depois a gente pode conversar aí de visão computacional, tudo certinho, que vai ser da hora. Então aí muito obrigado por colarem aí no workshop. Espero que esse conhecimento aí seja útil para os próximos projetos aí do Agropoli. Valeu, Bertão. Ok, vou puxar agora pra minha aulinha. Falou pra Falou, mano. vocês.